Ageu fica um pouco antes de Mateus, depois São Tobias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Amém? Glória a Jesus. Vamos estar lendo a partir do versículo 1 até o 4, depois vamos para o capítulo 2. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e essa casa ali ficar deserta. Capítulo 2, versículo 4, diz assim: Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor, sempre glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. O tema para esta palavra é tempo de voltar às primeiras obras. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que, aleluia, louvado seja Deus, Davi, o rei Davi, ele teve o desejo em seu coração de edificar um templo para a adoração ao Senhor. E apesar do Senhor ter se agradado, aleluia, de ter nascido esse desejo no coração de Davi, o Senhor disse para Davi que não seria ele que iria edificar o templo, mas o seu sucessor, ou seja, o seu filho Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. E
aparência, mas é a presença de Deus no meio, no meio do seu povo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz, igreja, louvado seja Deus. Em toda a história de Israel, nós vamos ver que toda vez que o povo peca, que o povo, aleluia, vira contra o Senhor, louvado seja Deus, o Senhor primeiro manda os seus profetas levar uma palavra para advertir aquele povo, para que o povo se arrependesse e se voltasse para o Senhor. Mas quando isso não acontecia, raramente nós vamos ver o povo dando ouvido à voz dos profetas. Então o Senhor os castigava de alguma forma, e por muito tempo, aleluia, até os dias de hoje é assim. O povo de Israel representa todo o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fica entre altos e baixos. Uma hora está firme em Cristo, outra hora está fraco, outra hora está firme, outra hora está distante. Uma hora está orando, outra hora não ora mais. Uma hora está louvando, outra hora não louva mais. Uma hora tem compromisso, outra hora não tem mais. Uma hora tem amor pela obra, outra hora não tem mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então é preciso que o Senhor, aleluia, chame a atenção do seu povo de alguma forma, para que o seu povo venha se despertar, aleluia, enquanto é tempo, porque a igreja muito em breve, Jesus virá sobre as nuvens para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, e para que essa igreja, aleluia, esteja lavada e remida, aleluia, pelo sangue do Cordeiro, para que o nome dessa pessoa seja encontrado no livro da vida, é necessário que o Senhor nos traga um despertamento. Aleluia, glória a Deus. Glória a Louvado Deus. seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai nos dizer, igreja, que chega um momento ao qual Deus permite, louvado seja Deus, o povo ser levado em cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. Meu Deus. O qual destrói, aleluia, saqueia, e o seu exército destrói ali o templo, aleluia, o templo do Senhor. Louvado seja Deus. No livro de Daniel, nós vamos ver Daniel falando, aleluia, em sua oração, que ele estava ali lendo os livros das crônicas. Louvado seja Deus, onde o profeta Jeremias dizia que o povo ficaria cativo por um período de 70 anos. Louvado seja Deus, e depois desse período o povo seria liberto. E agora a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que o povo começa a ser liberado para retornar para Israel, para a sua terra natal, para a terra santa. Louvado seja Deus. Mas aleluia, eles voltam, aleluia, com a ordem do rei para retornar e reconstruir o templo. A princípio, aquele povo, eles chegam, aleluia, dando o melhor para a construção do templo. Eles começam com os alicerces. Louvado seja Deus. Mas devido às adversidades, devido às faltas de recursos, devido, aleluia, aos levantes, devido à dificuldade, o povo começa a se desanimar, o povo começa a escurecer, o povo começa, aleluia, não mais ter um compromisso com a obra de Deus. E no tempo de hoje não é diferente. Assim como o Senhor mandava castigo para o povo se voltar para o Senhor, hoje não é diferente. Nós estamos vendo aí a palavra de Deus se cumprindo. É pandemia, Sabe que Israel é doenças que nunca tá se tocando viu aqui, sabe falar, quem? é Fala pra Israel, tá terremoto em tocando. lugares que nunca teve, é tsunami em lugares que nunca teve. Aleluia, louvado seja Deus. É bactéria que come cérebro, que mata, é tantas coisas que se fosse dar aqui a gente fica a noite inteira. Mas basta você, aleluia, assistir um pouquinho só do jornal. Louvado seja Deus, olha
profetizando, e quando ia um subindo e outro grupo descendo, louvado seja Deus, eram os hospitais, era nas casas, louvado seja o nome do Senhor, eram pessoas evangelizando, idosos, jovens, crianças, independente de idade, mas você via o amor das pessoas pelas almas perdidas, você via o amor e o compromisso das pessoas com a obra de Deus. Mas hoje em dia, aleluia, é difícil ver um evangelizando, hoje em dia é difícil ver um com amor sincero para com a obra do Senhor, é difícil ver um se dedicando para fazer a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Assisti, eu fiquei triste com uma pessoa que eu admirava como homem de Deus, aleluia. Louvado seja Deus, fazendo um convite para essa pessoa, aleluia, pediu dinheiro da gasolina e pediu oferta, aleluia. A Bíblia diz: igreja, de graça recebei, de graça dai. Se a igreja tiver condição e Deus tocar no coração da igreja para ajudar o pregador, o levita, que seja, é uma coisa, mas o pregador, alguém que faz a obra de Deus, dizer que só faz se pagar, isso não tem amor pela obra de Deus. É maracutaia. É triste, mas o fato é que estão transformando a obra de Deus De comércio. Louvado seja Deus. Casa de Deus não é feira do pau. O amor pelo próximo não se vê mais. Verdade. O amor pela obra de Deus não se vê mais. A dedicação à obra de Deus não se vê mais. Mas é tempo de voltar às primeiras obras, igreja. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de compromisso com Deus. É tempo de ativar o amor, a chama de Jesus Cristo em nossos corações, para se dedicar mais à obra do Senhor, igreja. Aleluia, meu Pai. Para a É vida. tempo de se levantar. Verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui está falando de um templo feito de paredes, mas trazendo para as nossas vidas espirituais. Eu e você somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas quantos não têm mais se importado em consagrar o seu templo para o Senhor? Quantos não têm mais se importado em se santificar para o Senhor? Quantos não têm mais se importado em se preparar para ser usado pelo Espírito Santo de Deus? Aleluia! Hoje nós tivemos aqui a manhã de louvor e jejum. Aleluia! Foi contado de dedos que vieram, mas o nome do Senhor foi glorificado, porque para Deus se fazer presente não precisa de multidão, mas de verdadeiros adoradores que amaram o Pai em espírito e em verdade. Mas, igreja, nesta noite Jesus está trazendo um despertamento para mim e para ti. Jesus está falando: filho, filha, consagre o seu templo, porque eu quero fazer morada dentro de ti. Eu quero te usar, eu quero te levantar, eu quero te capacitar, eu quero fazer algo grande através da tua vida. Aleluia, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pelo amor de Pai. Oh, Deus, não deixa apagar minha lamparina não, Pai. Me ajuda a vencer a Louvado batalha. seja Deus. Eu confesso, igreja, que já preguei essa mensagem de várias maneiras diferentes, mas dessa forma, louvado seja Deus, nessa direção é a primeira vez, mas é porque Deus conhece o meu e o teu coração, e Ele está nos dando através dessa mensagem uma segunda chance, uma segunda oportunidade de voltarmos às primeiras obras, de voltarmos ao primeiro amor, de termos compromisso com Deus. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz, igreja, que o povo relaxou, se acomodou e deixou a construção do templo de lado, e agora eles começam a trabalhar, a lutar para se enriquecer, para
parte da liderança, mas nós, como ovelhas, como membros, também temos a nossa parte a fazer. Nós também, aleluia, precisamos nos dedicar à obra do Senhor. Nós também precisamos ajudar os nossos líderes. Nós também podemos, aleluia, estar também à disposição da obra de Deus. Aleluia, se não sabe pregar, louva. Se não sabe louvar, ora. Interceda pela obra, interceda pelos líderes. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas eu não sei orar. Aleluia, eu não sei louvar. Eu não sei pregar. Ei, aleluia, todo mundo sabe conversar. A mesma coisa é você conversar com Deus. A diferença é que você vai estar conversando com fé. Você vai estar dedicando um momento, um tempo da sua vida para ter uma intimidade maior com Deus. E podemos também, igreja, ajudar a obra do Senhor com nossos dízimos e oferta. Porque, aleluia, nós sabemos que a igreja, o templo também precisa de ajuda financeira. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, alguém pode pensar assim, mas o templo não é de aluguel, precisa de dinheiro para quê? Tem água, tem luz, tem material de limpeza, tem copos descartáveis. Louvado seja o nome do Senhor. Olha em volta, tem um pregador que, aleluia, precisa pelo menos pagar o carro, a gasolina para vir pregar, porque ele sempre vai achar um pregador por perto. Louvado seja o nome do Senhor. O pregador, ele não pode comprar para fazer a obra de Deus, mas a liderança tem que entender que quando o pastor, o pregador, ele mora longe, não tem recurso, a igreja precisa pagar pelo menos a condução para o pastor vir pregar, para o pregador vir pregar. Louvado seja Deus, mas como o líder vai fazer isso se não tiver recursos financeiros? Se a igreja não ajudar, se a igreja não dá o dízimo, se a igreja não dá oferta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É necessário que nós viemos também nos dedicar à obra do Senhor através das nossas orações, através do louvor, através, aleluia, dos dízimos e oferta, através da intercessão. Precisamos, igreja, nos levantar e sair do comodismo. Precisamos também levar a palavra do Senhor e trazer pessoas para vir adorar junto conosco na casa de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Alguém pode até pensar assim, aleluia, louvado seja Deus, mas pra que ficar chamando pessoas se ninguém quer vir para a igreja? O que importa não é que quer ou que deixe ele vir. O que importa é você fazer a nossa parte. O que importa é você se esforçar. Aleluia, porque a igreja, o Senhor está vendo, está contemplando o meu e o teu esforço. Só de você chegar para alguém e falar, olha, Jesus te ama, Jesus está voltando. A qualquer momento ele virá sobre as nuvens. Mas arrependa antes que seja tarde demais. Entrega a tua vida para Jesus Cristo. Ou chegar até uma pessoa fazer um convite, olha, hoje tem culto lá na igreja, vamos lá adorar o Senhor. Deus vai falar contigo.
benefício próprio, como fez esse povo, em vez de se dedicar à obra de Deus, em vez de procurar, aleluia, atrás das almas perdidas e atrás daqueles que se enfraqueceram espiritualmente, em vez de ir para o monte orar, para Deus levantar mais ceifeiros. Aí muitos têm se esquecido da obra do Senhor e têm procurado trabalhar, se enriquecer, realizar sonhos, projetos próprios, a benefício próprio. Ah, missionário, isso não é pecado, não. Não é pecado querer almejar o melhor da terra, não. O que é pecado é você dizer que Deus está em primeiro lugar nessa vida, mas na prática não é bem assim que acontece. Nós colocamos Deus em segundo plano e dizemos que amamos a Deus sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. E a gente vê assim, correr atrás de realizar os nossos sonhos, projetos, sim, querer o melhor para as nossas vidas, mas que viemos colocar o reino do céu em primeiro lugar, que viemos nos dedicar mais à obra de Deus, igreja, que viemos ter mais amor pela obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Talvez a igreja estava esperando uma mensagem dizendo que nós já tiramos um carro, um apartamento, a conta bancária recheada, aleluia, mas eu vim aqui pregar a palavra do Senhor. Eu não sou pregadora de carochinha, mas pregadora da verdade de Cristo, porque é a verdade que vai salvar a minha e a tua alma. Não adianta você ficar escutando mentiras, coisas para massagear o nosso ego. É preciso ouvir a verdade, porque a qualquer momento as trombetas vão soar. Louvado seja o nome do Senhor. E as coisas terrenas não vai salvar a minha e a tua alma, mas uma vida de fé e dedicação à obra de Deus. Glória a Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O povo, eles voltam à construção do templo. Já estou encerrando. Aleluia, louvado seja Deus. Mas eles começam a se lembrar, aleluia, do templo anterior. Um templo que era chique, era luxuoso, era grande, cheio de ouro, de prata. Louvado seja o nome do Senhor. Eles começam a se entristecer, porque ali havia alguns anciões que haviam presenciado o templo de Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui no capítulo 2, mais uma vez, o Senhor envia o profeta Ageu a falar com o seu povo, para que o povo se esforçasse, que o Senhor estava com eles. O Senhor fala para eles não desistir, para eles perseverar. Aleluia, louvado seja Deus. No versículo, aleluia, louvado seja Deus, versículo 7, a seguir diz assim: e farei tremer todas as nações, virão desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Sabe o que o Senhor estava falando? Aleluia. Eu não preciso de ouro, eu não preciso de prata, porque meu é o ouro, meu é a prata. Eu preciso que vocês me adorem em espírito e em verdade, porque o que faz a diferença e a grandeza do templo não é ouro, não é prata, não é aparência, mas é, aleluia, verdadeiros adoradores buscando o Pai em espírito e em verdade, para Ele se fazer presente no meio do seu povo. Abraço, o importante, igreja, não é templo luxuoso. O importante, igreja, não é ouro. O importante, igreja, não é prata. O importante, igreja,
Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta? Louvado seja Deus, a pessoa muitas das vezes se embeleza da cabeça aos pés, é joias. Louvado seja Deus, é prata, é roupa de marca, é sapato de marca. Louvado seja Deus, melhores salões. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É carrão do ano, é conta bancária, melhores restaurantes, tudo que o mundo e o dinheiro pode oferecer. Mas no grande dia, quando Jesus vier, aleluia, procurar o nome dessa pessoa no livro da vida, não encontrar, Jesus dirá: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aleluia, igreja, é melhor ter pouco com Cristo do que ter muito sem Ele. Aleluia. Olha a história do Lázaro, além de Lázaro, o mendigo e o homem rico. O homem era rico, se vestia de púrpura, ele tinha tudo quanto o dinheiro oferecia, enquanto Lázaro não tinha nem o que comer e ainda estava cheio de chagas e enfermos. Mas a Bíblia diz, aleluia, que quando os dois morrem, o rico vai para o inferno, para o Hades, aleluia, louvado seja Deus, enquanto o mendigo vai para o cheio de Abraão. Louvado seja Deus. E o pobre e o rico lá do Hades, ele é atormentado. Pede ao pai Abraão que permita Lázaro molhar a ponta do seu dedo e refrescar a sua língua, porque ele estava sendo atormentado naquelas chamas. Glória a Deus. Será que vale a pena, igreja, sermos ricos financeiramente, ter tudo que o dinheiro nos oferece, realizações, projetos, crescer financeiramente, ter tudo que o mundo pode nos oferecer e no grande dia ficarmos de fora das bordas? Será que vale a pena, igreja, você se dedicar tanto ao materialismo e não se dedicar às nossas vidas espirituais, não se dedicar à obra do Senhor, e o Senhor chegar para mim e falar: filho e filha, o que tens em tuas mãos para me oferecer? E você diz: Senhor, nada, porque eu não tive tempo de evangelizar, eu não tive tempo de pregar a tua palavra, eu não tive tempo de te louvar, eu não tive tempo para dedicar a tua obra, eu não tive tempo. Glória a Jesus. Filho, por que tu não tivesse tempo? Por que tu tivesse 24 horas por dia? Aleluia, louvado seja Deus. Deus, eu estava lutando pelos meus sonhos, eu estava lutando pelos meus projetos, eu estava lutando para conquistar as minhas coisas. Aleluia. Mas naquele grande dia, tudo isso de nada valerá. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, igreja, que nesta noite Jesus está nos trazendo uma palavra de despertamento para voltarmos ao primeiro amor, voltarmos às primeiras obras, nos esforçar para se dedicar à obra do Senhor, igreja. Coloque de fato Deus em primeiro lugar em
somente obedecer e voltar às primeiras obras. Amém, igreja? O povo obedeceu, voltou a reconstruir o templo e o povo foi abençoado. Aleluia.